Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a aula de hoje, né? Com a correção das atividades, dia 31 de agosto de 2020. Começando aí pela atividade de português, a gente ia trabalhar mais um pouquinho sobre discurso direto e indireto, tá? E aí tinha uma atividade no ler e escrever, da página 200 até a página 202. Então, se a gente for lá no nosso ler e escrever, aqui na página 200 a gente tem um trecho aí de um texto de Monteiro Lobato, A Reinação da Igualdade, que eu vou ler para vocês para a gente poder fazer a atividade. Como já fosse tarde, o Visconde, por ordem de Dona Benta, suspendeu o espetáculo daquele dia. Chega por hoje, disse ela. Quem quer aprender demais acaba não aprendendo nada. Estudo é como comida, tem de ser a conta certa, nem mais nem menos. Quem come demais tem indigestão. Amanhã o senhor Visconde continuará o espetáculo. Mas, no dia seguinte, o Visconde anunciou que só recomeçaria o espetáculo depois que todos soubessem na ponta da língua as tabuadas escritas nas laranjeiras, de modo que os meninos passaram o dia no pomar chupando laranjas e decorando números. Narizinho foi a primeira a decorar todas as casas, porque era menina muito boa cabeça, de muito boa cabeça, como dizia a tia Anastácia. Pedrinho não quis ficar para trás, né? Não quis ficar atrás. Esforçou-se decorando também todas as casas, embora errasse algumas vezes, sobretudo no 7 vezes 8. Cada vez que tinha de multiplicar 7 por 8 ou 8 por 7, parava, engasgava, errava. O meio de acabar com aquilo foi escrever com tinta vermelha o número 56 na palma da mão. 7 vezes 8 dá 56. Estavam no mês de junho, e os dois meninos mais pareciam sanhaços do que gente, de tanto que gostavam de chupar laranjas. Mas, como para apanhar uma laranja fosse necessário recitar, sem o menor erro, as casas de tabuada escritas na casca das laranjeiras, o remédio foi fazerem um esforço de memória e decorarem tudo de uma vez. Ficaram, desse modo, tão afiados que tia Anastácia não parava de abrir a boca. Parece incrível, dizia ela, que laranja dê melhor resultado que palmatória. E dá. Com palmatória, no tempo antigo, as crianças padeciam e custavam a aprender. Agora, com as laranjas, esses diabinhos aprendem as matemáticas brincando e até engordam. O mundo está perdido, credo. Mas, se você não sabe aritmética, Anastácia, como sabe que nós sabemos tabuada? Perguntou-lhe a menina. Sei, porque quando um canta um número, os outros não corrigem. Corrigem, boba, corrige errado. E era aquilo mesmo. Um fiscalizava o outro, e o Visconde os fiscalizava a todos. Ficaram tão sabidos que no terceiro dia o sabugo aritmético anunciou que ia recomeçar o espetáculo. Depois do café do meio-dia, que era sempre às 2 horas, todos se sentaram nos seus lugares e o Visconde começou. Os números vão hoje brincar de igualdade. Sabem o que é? É quando o resultado de uma porção de números que se somam diminui, multiplicam ou se dividem entre si, é igual a outro número, ou ao resultado de outros números que também se somam, diminuem, multiplicam ou se dividem entre si. 5 mais 4 igual a 9, por exemplo, é uma igualdade das mais simples. Esta aqui já é menos simples, e escreveu na casca do quindim, donde a tabuada já se havia apagado. 4 mais 8, menos 6, igual a 8 menos 4 mais 2. Nesta conta, temos duas continhas separadas pelo sinal de igual. Vou botar as duas dentro de uma rodela para ficar menos atrapalhado, e escreveu a conta. A primeira continha, antes do igual, chama-se o primeiro membro da igualdade. A primeira continha, antes do igual, chama-se primeiro membro da igualdade. A segunda continha depois do igual chama-se segundo membro da igualdade. Fazer essa conta é fácil, é só ir somando e diminuindo o que encontrar pelo caminho. Vamos ver quem acerta. Então, a gente tem aí um textinho de Monteiro Lobato, né? Onde é lá o Visconde de Sabugosa queria que eles aprendessem aí matemática, né? E acabou incentivando eles com laranjas. Então, vamos lá. Letra A.
Releia apenas os trechos em negrito. Eles mostram um diálogo entre os personagens escrito em discurso direto. Reescreva-os em seu caderno passando para discurso indireto. Então, a gente tinha que transformar, né, esses diálogos em negrito aqui, tá? Em discurso indireto, porque eles são direto. O que que é discurso direto e indireto? O direto é quando aparece exatamente o que o personagem está falando. E o indireto é quando o narrador cita o que a personagem está falando. Então, a gente tem que passar aí essas frases aí em negrito, tá? Para discurso indireto, tá? Então, vamos lá. Ele fala para fazer no caderno, mas tinha um espaço aqui, então você pode fazer no livro mesmo, não precisa fazer no caderno, né? Então, chega por hoje, disse ela. Ela quem, né? A dona Benta. Ó. Quem quer aprender demais acaba não aprendendo nada. Estudo é como comida, tem de ser a conta certa, nem mais nem menos. Quem come demais tem indigestão. Então, a gente pode colocar assim, ó. Dona Benta mandou parar o estudo por aquele dia, né? Chega por hoje. Pois, segundo ela, mais para cá, estudo é como comida. Se come demais, dá indigestão. Então, aqui, eu não coloquei exatamente o que ela estava falando, eu citei por cima o que ela disse. Então, eu transformei o discurso direto em indireto. Ó. Dona Benta mandou parar o estudo por aquele dia, pois, segundo ela, estudo é como comida. Se come demais, dá indigestão, né? Foi isso que ela falou, assim, ó. Estudo é como comida, tem de ser a conta certa, nem mais nem menos. Quem come demais dá indigestão. Então, se a pessoa ficasse lá estudando muito tempo, ela ia ficar exausta e acabava não aprendendo mais nada, né? A próxima frase, ó. Mas se você não sabe aritmética, Anastácia, como sabe que nós sabemos? Perguntou-lhe a menina, né? Vamos ver qual que é a menina, se é a Narizinho ou se é a Emília. É a Narizinho, ó. Narizinho foi a primeira a decorar todas as casas. Aí fala do Pedrinho, né? E aqui não cita qual das crianças, mas cita que a tia Anastácia ficava impressionada, né? Não parava de abrir a boca. Então, é a Narizinho. Ó. Narizinho perguntou para Anastácia como ela sabia que eles sabiam tabuada se ela não sabia aritmética. Nossa, quanto sabia, né? Então, vamos pôr aqui, ó. Narizinho perguntou para tia Anastácia como ela sabia que eles haviam aprendido a tabuada se ela não sabia aritmética. Isso aqui é a matemática, tá? Aritmética. Tia Anastácia respondeu que sabia, pois quando um citava o número, o outro não o corrige. Coloca entre aspas, né? Porque ela usou essa palavra. Narizinho a corrigiu, dizendo a corrigiu, né? Destacando a palavra corrigem.
corrigem. Aí ficaria assim, então, o nosso discurso indireto. A Narizinha perguntou para a tia Anastácia como ela sabia que eles haviam aprendido a tabuada se ela não sabia aritmética. Tia Anastácia respondeu que sabia, pois quando um citava um número, os outros não o corrige. Narizinho a corrigiu, destacando a palavra corrigem, né? Aqui, ó. Sei porque quando um canta o número, os outros não corrige. Tirar esse o. Os outros não corrige. Narizinho a corrigiu, destacando a palavra corrigem, tá? Corrige é errado, né? Ela fala. Então, aqui eu transformei as três frases, né, em discurso indireto, como se o narrador estivesse citando só o que as personagens falaram no meio do texto. Agora observe os trechos sublinhados, que estão com risco embaixo. Eles revelam a fala dos personagens de modo indireto. Reescreva-os em seu caderno, passando para o discurso direto. Então, aqui no livro, não precisa ser no caderno que tem espaço. Então, vamos lá. Para passar para discurso direto. Bom, o primeiro é esse, né? Visconde anunciou que só começaria o espetáculo depois que todos soubessem na ponta da língua as tabuadas escritas na laranjeira. E aqui, ó. O sabugo aritmético anunciou que ia começar o espetáculo. Então, vamos lá. São só duas aí. A primeira. O Visconde anunciou. Aí a gente coloca 2 pontos, na outra linha travessão, né? Porque é o discurso direto agora. Só recomeçarei o espetáculo, né? Porque agora é ele que está falando. Só recomeçarei o espetáculo depois que todos tiverem as tabuadas na ponta da língua. Depois que todos tiverem as tabuadas escritas na laranjeira, né? Escritas nas laranjeiras na ponta da língua. Como ele está falando ali com entonação, né? Eu vou colocar o ponto de exclamação. Só recomeçarei o espetáculo depois que todos tiverem as tabuadas escritas nas laranjeiras na ponta da língua. Então, eu transformei essa frase aqui, né? Em um discurso direto, como se o Visconde, como se eu estivesse citando exatamente o que o Visconde de Sabugosa falou, tá? E a outra, ó. Ficaram tão sabidos que no terceiro dia o sabugo aritmético anunciou que ia recomeçar o espetáculo. Então, eu posso colocar aqui, vou até pular uma linha, né? Para ficar um pouco mais longe da primeira fala, porque essa aqui é curtinha. Agora que todos estão tão sabidos, né? Vou recomeçar o espetáculo. Espetáculo, né? É isso que ele fala aqui, ó. O sabugo aritmético anunciou que ia recomeçar o espetáculo, né? Porque os meninos agora já sabiam lá, né? Agora que todos estão tão sabidos, a gente pode colocar tão sabidos nas tabuadas, né? Nas tabuadas. Agora que todos estão tão sabidos nas tabuadas, vou recomeçar o espetáculo. Então, transformei ali aquela citação do narrador em uma frase de discurso direto, como se o Visconde estivesse realmente falando, tá? Então, vocês tinham que fazer dessa forma. Depois, partilhe suas ideias com o professor e os colegas e vejam como eles resolveram essas questões. Então, aqui, na verdade, seria uma discussão em grupo, tá? Que a gente aí não consegue fazer por causa da distância aí das nossas aulas, tá? Mas aí vocês podem comparar com
caderninho de vocês, né, o livro de vocês, as atividades que vocês fizeram e ver aqui com a resposta modelo que a professora colocou. Ah, professora, eu escrevi diferente. Não tem problema, tá? Você pode manter lá bonitinho, diferente o seu, desde que você tenha obedecido a regra de discurso direto e discurso indireto. Discurso indireto, que era esse primeiro aqui. Você transforma as falas em um parágrafo citado pelo narrador. E o discurso direto, você transforma aquele pedacinho do parágrafo ali em uma fala direta da personagem, tá bom? Então, essas foram as atividades de português. E a gente ainda tinha uma atividade aqui do EMAI, páginas 60 e 61, números decimais. Então, vamos voltar lá na página 60, porque essa parte do EMAI fica junto com ler e escrever, só que é na parte da frente, né? Então, aqui, página 60. Aqui na página 60, a gente tem um modelo de joguinho. Então, vocês tinham que ir lá no anexo 4, no final do livro. Eu vou até mostrar para vocês aqui os anexos. É antes do ler e escrever, tá? Aqui, ó. Anexo 2, anexo 3. Tem bastante do anexo 3, né? Que são as formas geométricas que alguns de vocês já montaram, né? E aqui no anexo 4 eu tenho as cartinhas para recortar do jogo, tá? É isso aqui que vocês têm que recortar, bonitinho, tá bom? Então, vamos voltar lá para a página 60, né? E aqui a gente tem, então, as regras de um jogo. Aqui fala para você fazer com 3 colegas, mas como vocês estão em casa, né? Vocês podem jogar com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a tia, com o tio, com o primo, com quem vocês moram, tá? Então, a gente tem os números decimais aí, que a gente começou a estudar eles, né? E as regrinhas são, ó, coloque as cartelas com os números virados para baixo e embaralha. Cada um, né, se você vai jogar em 3, cada um vai pegar 7 cartas. Sorteada, tá? Você não vai olhar e escolher. É sorteada, 7 para cada um. Na primeira rodada, cada jogador coloca uma de suas cartas na mesa com o número virado para cima. Quem apresentar o maior número ganha as 3 cartas colocadas na mesa. Então, vocês estão em 3. Vocês vão escolher uma carta e pôr na mesa. Quem tiver o maior número, tá? E vocês vão ter que observar as casinhas decimais para saber qual que é maior, qual que é menor. Aquele que tiver o maior número ganha as 3, tá? Então, o jogo vai prosseguindo dessa forma por mais 6 rodadas, ou seja, até serem viradas todas as cartelas. Ao final, usando uma calculadora, cada um adiciona os pontos das cartas que conseguiu ganhar. Então, aqui o jogador, o nome de vocês, tá? E o total de pontos que cada um fez, tá bom? Então, você pode colocar a mãe e o pai aqui nesse joguinho, tá? Se eles jogarem com vocês aí. Ah, professora, eu só vou conseguir jogar à noite quando minha mãe estiver em casa, meu pai, ou vou conseguir jogar no fim de semana. Não tem problema, tá? Mas façam esse joguinho aí. É uma forma divertida de vocês assimilarem esse conteúdo aí dos números decimais, tá bom? E aqui vocês conseguiam fazer agora mesmo, era essa atividade na página 61, que também inclui aí os números decimais, ó. Nós já aprendemos a localizar números na reta numérica. A gente tem uma reta aqui, tá? De 0 a 10. E aqui, ó, discuta com o colega como vocês podem localizar na representação de uma reta numérica os seguintes números: 0,5, 1,5, 2,5, 4,5 e 5,5, tá? Eu vou mostrar esses números aqui nessa reta grandona, tá bom? Aqui, essa reta aqui, ela é o espaço daqui, tá? Até aqui, tá? Eles colocaram, então, esse espaço aqui, tá? Ai, deixa eu riscar direitinho aqui. Pronto. É essa parte aqui que eles colocaram aqui, tá? Essa reta aqui é como se eles tivessem ampliado, colocado maior no microscópio lá. Esse pequeno pedacinho aqui, tá? Virou esse pedação, ó, de 0 a 1, 0 a 1. E aí, aqui tem todos os números decimais entre o 0 e o 1, tá? Então, primeiro eu vou colocar esses números aqui nessa reta grande. Vamos lá. 0,5. O 0,5 está no meio, não está aqui, ó? Então, é como se ele ficasse aqui, ó, no meio entre 0 e 1. Vou colocar aqui, ó, 0,5, tá? E o número 1,5 fica no meio entre 1 e 2, tá? É 1,5, 1,5. Então, vou pôr aqui, ó, 1,5.
1,5. 2,5 no meio do caminho entre 2 e 3, tá? Todos eles, né? 4,5, ó, entre 4 e 5. E 5,5 entre 5 e 6, tá? Mais pro meio aqui, ó. Então, fica aí na metade do caminho, ó. 2,5. Aqui é 4,5, tá? Não é aqui, porque aqui no meio seria entre 3 e 4, 3,5, né? 3,5. E entre 5 e 6, o 5,5, tá? Então, a gente localiza assim na reta numérica os números decimais, tá? 4,5 ou 4,5 está na metade do caminho entre 4 e 5. Então, entre o número 4 e entre o número 5, eu vou ter números, diversos números ali no meio, que a gente costuma falar assim no nosso português aí, do cotidiano, né? Números quebrados, números com vírgula, tá? Que são os números decimais, ok? Ou racionais. Então, aqui a gente observa esse pedaço entre 0 e 1, ampliado aqui para a gente ver esses números decimais. Existe número menor que 0,2 e maior que 0,1? Existe. 0,11 ou 0,112 está entre 0,1 e 0,2. Então, quanto mais eu amplio, mais número quebradinho eu vou ter, tá bom? Mas, por enquanto, vamos ficar no 0,1, 0,2, 0,3, até chegar no 1 inteiro. Então, todos esses números são menores que 1, mas não são 0, tá? Estão no meio do caminho entre 0 e 1. Então, vamos lá. Responda. Como lemos esses números? Qual é o maior número, 0,1 ou 0,2? Qual número é menor, 0,7 ou 0,9? Que número foi registrado entre 0,4 e 0,6? Então, vamos responder uma por uma. Eu vou colocando tracinho. Ó. A primeira pergunta. Como lemos esses números? 0,1. Tem que... Como a gente lê, né? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1. Né? Então, começou do zero, né? 0, 0,4, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Pronto. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1 inteiro, tá? Qual número é maior, 0,1 ou 0,2? Obviamente, 0,2 é maior que 0,1, né? Qual número é menor? 0,7 ou 0,9? O 0,7 está antes do 0,9, então ele é menor, tá? Próxima pergunta. Que número foi registrado entre 0,5 e 0,6, tá? Entre o 0,5 e o 0,6 está entre o 0,4 e o 0,6 está o 0,5, tá bom? Então, aí, a resposta para todas essas perguntinhas, tá? É assim que a gente lê esses números, né? 0, 0, 0, 0. E aí, ele pede para comparar ali para a gente achar qual número é maior, qual número é menor, qual número está entre esses números aí, tá? Então, quanto mais de pertinho eu olho o intervalo entre números, mais números quebrados eu vou encontrar, tá? A matéria de amanhã vocês vão ver comigo os inteiros, os décimos, os centésimos, e essa semana a gente vai aprender até os milésimos. São 3 casas depois da vírgula, tá? Que aí vocês vão aprender a comparar bonitinho aí os números decimais e vão ficar afiadinhos, tá bom? Então, essas foram as atividades de hoje, dessa segunda-feira. Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!